Oi, tudo bem? É esse efeito que você está querendo aprender como fazer? Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso lá dentro do OBS. Muito prazer, eu sou o Diego e você está no Manual do Didio. Eu não sei porquê, mas eu achei interessante compartilhar isso que eu vou falar agora com vocês. Eu já vi em algumas séries de TV o pessoal se referia a abaixar como duck. Mas duck também significa pato, então o que pato e abaixar tem a ver uma coisa com a outra? E por que eu tô falando disso? Porque o efeito que eu vou mostrar para vocês hoje, o filtro que faz esse efeito, ele é justamente isso. Um áudio vai estar tocando e daí ele vai abaixar quando o outro áudio se tornar ativo. Abaixar, efeito ducking, duck, pato. Eu não faço ideia do que eu tô querendo dizer com isso. O efeito ducking, ele age da seguinte forma. Você vai ter um áudio que vai ter um filtro aplicado a ele, porém esse filtro não faz nada, a não ser que outro áudio se torne ativo. Para ficar mais claro, vamos dar nome aos áudios, e também vai ser o que eu vou fazer aqui. A gente vai ter o áudio de música e também vamos ter o áudio do meu microfone, mas você pode fazer isso com qualquer dois áudios, ou até mesmo mais do que dois. No meu exemplo, a gente vai utilizar o filtro no áudio da música e sempre que o meu microfone se ativar, ou seja, quando eu estiver falando, o volume da música vai baixar automaticamente. Um outro exemplo que talvez você pudesse estar utilizando, ou seja, até a questão que você está procurando, é você estar jogando numa live e daí, sempre que você falar, o som do jogo diminui. Pode ser um jogo de tiro, um jogo muito barulhento, e daí, fazendo esse efeito, você vai estar resolvendo um pouco desse problema da galera não conseguir te escutar enquanto está acontecendo muito barulho no jogo. Mas vamos parar de enrolar e ir lá para dentro do OBS e mexer nisso. E vamos lá, pessoal, aqui a gente vai pegar a nossa faixa de áudio que a gente quer ativar o efeito ducking, né? No meu caso, como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando o meu microfone e a minha faixa de música, tá? A gente vai vir aqui nos três pontinhos e vamos aplicar um filtro. O filtro que a gente vai aplicar, pessoal, vai ser o compressor. Para a gente poder aplicar um filtro, a gente vem aqui no sinalzinho de mais e ativa o compressor, que é o primeiro filtro aqui da listazinha. A gente pode colocar qualquer nome, tá? E aqui é a cara do compressor, pessoal. Agora a gente vai ver como que a gente faz para configurar isso aqui. Lembrando, pessoal, costumem deixar o OBS de vocês sempre atualizado, porque senão a forma como eu estou mostrando aqui no vídeo pode não ser exatamente a mesma para vocês e talvez algumas coisas dos tutoriais que vocês verem aqui no canal pode ser que não funcione para vocês porque o OBS está desatualizado. E uma coisa que eu já preciso falar desde o início, pessoal, é que a configuração que eu vou fazer aqui depende muito de computador para computador, microfone para microfone, tom de voz também influencia, o local onde você está, né? Se você está num quarto mais espaçoso, se está num quarto menor, então tudo isso aí vai influenciar no efeito que a gente vai aplicar. Então o melhor é eu estar explicando para vocês como que essas configurações funcionam, o que elas fazem, ao invés de simplesmente dar um copia e cola aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai olhar vai ser essa fonte de cadeia lateral, tá? Lembrando, a gente aplicou o filtro no áudio da música. Então a gente vai vir aqui e dizer qual que é a fonte que quando se ativar vai fazer com que o efeito ducking funcione no áudio da música. Então eu venho aqui embaixo e escolho o meu microfone, tá? Então quando o meu microfone se ativar, esse efeito vai acontecer. O próximo parâmetro que eu preciso explicar para vocês, pessoal, é o ataque. É quanto tempo o efeito vai demorar para ser aplicado no áudio da música quando eu começar a falar. Ele vai de 1 milissegundo até 500 milissegundos, que seria meio segundo esse valor máximo aqui. Então vocês vão ter que decidir qual que seria o melhor valor para vocês. Eu diria para vocês deixar em valores mais baixos, mas lembrem que dependendo da pessoa, vai que ela tenha algum tique, que ela faça algum barulho com a boca e isso bata no microfone, né, que ative o microfone. Então vocês podem deixar o valor aqui um pouquinho maior, caso essa seja a situação de vocês. Eu vou deixar aqui em torno de, acho que uns 30 milissegundos por aí, né, mas isso aqui é gosto pessoal, então cada um vai ter o valor que preferir nessa parte. O próximo parâmetro, pessoal, é o liberação, e aqui vocês vão colocar quanto tempo depois que vocês param de falar que o efeito vai saindo para o áudio voltar ao normal. Então, no caso aqui, pessoal, vocês vão colocar aí algo em torno de meio segundo, ou dependendo, vai da preferência de vocês também, podem colocar um valor mais baixo. Aqui o legal, pessoal, é que daí, se vocês têm uma fala mais pausada, digamos, se vocês estão falando e daí vão pausando entre as palavras que vocês estão dizendo,
Então, que nem eu tô fazendo aqui, né, que vocês têm essas pausas maiores entre as palavras, o ideal é que vocês deixem essa liberação maior, né? Quanto maior o tempo aqui, mais vocês têm do áudio não ficar, por exemplo, aumentando, né? E diminuindo, aumentando e diminuindo. No caso, o áudio da música que vai ter abaixado enquanto vocês vão estar falando. Aqui na próxima configuração, que é o ganho da saída, pessoal, a gente não vai estar utilizando porque ele é mais utilizado em outras funções do compressor e não quando a gente vai estar fazendo esse efeito ducking. Porque a ideia aqui é a gente baixar o volume de um dos áudios enquanto o outro está acontecendo. Então não tem por que a gente dar ganho nesse áudio. E agora, pessoal, a gente tem aqui o rasão e o limiar. Esses dois aqui, pessoal, é um pouquinho mais complexo de explicar, até mesmo porque eu também não entendo eles exatamente, porque eu não sou nenhum técnico de som, né? Mas eu vou tentar explicar da maneira mais coerente que eu conseguir, pessoal. O limiar, que é esse valor que vocês estão vendo aqui, que está menos 18, a gente vai colocar algo em torno ali perto dos 30, tá 25, depende muito do tom de voz de vocês, como eu falei antes, como a configuração do microfone de vocês está feita também. Mas isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, que ele vai começar a aplicar o efeito quando o microfone de vocês bater os menos 30 aqui na barrinha de áudio do microfone que vocês estão vendo. Se vocês colocassem aqui, por exemplo, menos 40, então viria aqui para outra barrinha do menos 40, como vocês estão vendo aqui com o meu mouse que eu estou apontando, tá? Ou seja, se vocês falarem bem baixinho e assim essa barrinha que vocês estão vendo não bater naquele valor, o efeito não vai se ativar. No meu caso, as configurações do meu microfone não permitem que o som fique muito baixo, mesmo eu sussurrando. E aqui no rasão, pessoal, é basicamente a proporção de decibéis que ele vai baixar no volume da nossa música de acordo com o quanto que passou acima do valor que a gente botou aqui no limiar. Eu sei que é meio abstrato isso e é meio difícil de explicar cálculos aqui, então para eu não falar bobagem, eu vou simplesmente falar isso aí que eu falei para vocês. Mas a minha dica é, pessoal, vão configurando esses dois parâmetros, vão fazendo testes, tá? Para ver o quanto que a música, ou seja lá, outro áudio que vocês estão querendo aplicar esse efeito, vai baixar. Até vocês acharem o volume que fica mais adequado para vocês. No caso, eu vou deixar a configuração assim para mostrar para vocês. E agora vocês podem ver como é que o efeito está funcionando. Ó. Quando eu falo, as barrinhas ali na faixa de áudio de música, elas baixam, e quando eu paro de falar, elas voltam a subir. Daí quando eu falo, né, ali vocês podem ver também a diferença do ataque e da liberação que eu expliquei para vocês. Quando eu tô falando, é muito mais rápido o efeito se aplicando do que quando eu paro de falar para a música voltar ao volume normal. Esse aí é o efeito ducking. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. E o vídeo de hoje era isso, mas se você tá com vontade de continuar me ouvindo, eu te convido a me encontrar em um desses outros 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela para você. Te vejo lá.